E aí pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai realizar o controle de temperatura utilizando o Arduino e vamos falar de dois métodos aí de controle, dois algoritmos. Controle on-off e controle por histerese. Então, as partes dessa aula, a gente vai falar então sobre o controle on-off e controle por histerese. Vou demonstrar aqui para vocês e também discutir alguns códigos, fonte aí que a gente pode utilizar para fazer essa prática. Mas tem uma aula anterior aqui no canal, onde eu falo aí dos materiais que vão ser utilizados, do circuito também, dou alguns detalhes mais específicos, e tem uma aula também sobre conceitos de controle e processos industriais, onde eu falo mais detalhado sobre controle malha aberta e controle malha fechada. Bom, uma das técnicas de controle bastante utilizadas em alguns sistemas aí é o controle on-off, controle liga-desliga. Nesse tipo de controle, a gente vai ter um valor de set point, um valor desejado, por exemplo, aqui num forno seria a temperatura desejada que a gente quer, e a gente vai ter o valor da saída, que é o valor da temperatura atual dentro desse forno. E a ideia é a seguinte, toda vez que o valor da saída cai abaixo do set point, a gente liga o atuador, a gente dá um acionamento ali. Por consequência, a temperatura vai começar a aumentar e quando passa do set point, a gente desliga o atuador. Então, fica ligando e desligando. A principal vantagem é a eletrônica simples. A gente vai precisar de um sensor, de um controlador, pode ser um dispositivo mecânico, pode ser um circuito, pode ser um microcontrolador, CLP, e um relé que vai fazer, então, o acionamento da resistência elétrica. E tem algumas desvantagens que eu vou mostrar e a gente vai ver na prática também, que são os ruídos e variações que podem acontecer no sensor, que vão causar acionamentos abruptos no atuador. Então, se a gente tiver ruído em cima desse sinal, ou um ruído significativo, em todos os momentos que esse ruído ultrapassar o set point, a gente vai ter acionamentos. E isso pode causar uma série de acionamentos abruptos, né? Vários chaveamentos. Em relés, isso vai diminuir bastante a vida útil por causa do faiscamento que acontece. Um sistema de controle de temperatura em malha fechada, ele vai ter, então, o seu set point, o valor da temperatura desejada, vai ter um dispositivo controlador, que no nosso caso nós vamos utilizar o Arduino Uno para fazer esse controle, o atuador, que vai ser o conjunto então de um transistor que vai ligar e desligar a nossa resistência, e a gente vai utilizar uma lâmpada como resistência elétrica. Por fim, a gente vai ter a planta, que é o sistema físico, que vai representar, então, sensor de temperatura, lâmpada, transistor e todo esse conjunto, né? No caso de um forno, isso seria a própria estrutura física do forno. Eu montei esse shield aqui, e os detalhes dessa montagem também estão na aula anterior. Então, a gente tem a lâmpada, o sensor de temperatura e o transistor que faz o chaveamento aqui. E aí, a gente tem, então, a saída, que é a temperatura atual, que a gente vai estar medindo com o sensor e trazendo de volta para o Arduino, para o controlador. E aí, na estratégia on-off, basicamente, a gente compara o set point com o valor atual do sensor e liga ou desliga o atuador. O circuito de base eu também expliquei na aula anterior. O LM35 sendo alimentado com os 5 volts do Arduino, ligado no 0 volts do GND aqui também, e o pino Vout ligado na entrada analógica 0 para a gente poder medir essa temperatura. Lembrando que no LM35 fornece a temperatura com valor proporcional de tensão. 0 graus Celsius vai dar 0 volts, 100 graus Celsius vai dar aproximadamente 1 volt. E esse é o circuito de chaveamento da lâmpada, da nossa resistência. No pino 9 tem um resistor ligado na base do transistor, o coletor do transistor está ligado na lâmpada, a lâmpada está ligada em Vin e a gente está alimentando com 12 volts externos aqui para dar potência suficiente nessa lampadinha de 2 watts. E a gente liga também o emissor no GND aqui para fechar o circuito de chaveamento. Vamos dar uma olhada no código fonte então para essa prática. O código é o controle temp onoff.ino, que também está na descrição aqui o link para você baixar desse código, e a gente tem as definições de pinos aqui. Então a gente define o pino 9 como o pino da lâmpada, declaro duas variáveis float, a variável temperatura, a variável set point, seto esse set point já para 40 graus aqui na inicialização. No setup, inicializa serial para que a gente possa ver os dados e dou um pin mode no pino da lâmpada e declaro ele como uma saída. E no loop, pessoal, a gente vai fazer então a leitura do sensor, começando aqui, ó, declarando uma variável int que vai pegar o valor da conversão de analógico para digital e depois convertendo esse valor da conversão analógica, multiplicando ele pela resolução de tensão do conversor AD do Arduino para obter o valor em tensão e na sequência então converto para temperatura. Existem duas formas, pegar a tensão e dividir pela sensibilidade do sensor, que é 10 mV por grau Celsius, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, no código de teste que eu apresentei na aula anterior, tem uma explicação também sobre isso aqui, e aqui a gente realiza então o código do controle on-off. Super simples, ó, basicamente um if. A gente compara se a temperatura atual está menor que o set point,
point e manda ligar a lâmpada. E caso a temperatura esteja igual ou menor, ele vai desligar a lâmpada. Super simples, né? Em um if a gente resolve praticamente a lógica de controle on-off. E aí eu mando exibir aqui na Serial Plotter o set point e a temperatura, para a gente poder ver isso em forma de gráfico. E também deixei disponível aqui um código para a gente poder alterar o set point pela serial, né? Pelo monitor serial, pelo Serial Plotter. Então, se eu digitar um número qualquer lá, 35, no plotter serial ou no monitor serial e enviar, ele vai converter esse valor e atualizar o valor do set point. E faço um pequeno delay aqui, uma pausa de 50 milissegundos. Então, vou programar o Arduino agora com esse código e vou abrir o Serial Plotter aqui para a gente poder ver esse gráfico acontecendo. Vocês podem ver, ó, o set point está em 40 graus, a temperatura atual está em 30, então a temperatura está aumentando, né? Vamos esperar chegar aqui nos 40 graus. Vocês podem ver que enquanto a temperatura está aumentando, agora já está em 35, a lâmpada está acesa, né? E está esquentando, então, e o sensor de temperatura, por consequência, por estar próximo, ele está aumentando a temperatura. E vamos ver o que vai acontecer quando chegar nos 40 graus. Vocês podem ver que essas variações que estão acontecendo aqui são justamente a resolução de temperatura de 0,48 graus Celsius, né? E ó, agora tá chegando na temperatura de 40 graus. Olha o que tá acontecendo no atuador. Ele tá ligando e desligando de maneira super abrupta. Se a gente colocar um relé para ficar acionando essa resistência, esse relé agora estaria batendo, né? Batendo ali, justamente fazendo o chaveamento. E se a gente fazer isso com o relé, a gente vai estar causando um problema muito grande aqui. Esse relé vai ter muito faiscamento por causa dessas comutações e vai acabar estragando muito rápido, né? O relé tem um limite aí de chaveamentos que ele suporta, e como a gente está com uma corrente significativa também passando na chave, isso vai acabar desgastando muito rápido. Então, esse é um problema do controle on-off, esses chaveamentos abruptos. A gente poderia aumentar o delay um pouco, mas mesmo assim ainda é uma técnica meio problemática quando a gente tem relés. Bom, o que a gente pode concluir do controle on-off? Ele é um algoritmo super simples, mas como desvantagens aí, ele vai causar esses chaveamentos abruptos, ele vai ter esse desgaste nos relés mecânicos, ele vai causar faiscamentos, interferências na rede, variações abruptas na corrente dos circuitos e também um consumo de energia excessivo, porque a gente está colocando sempre a potência máxima e a potência mínima, né? Então isso dá problemas também. E esse ruído no sensor, ele também vai causar alguns problemas. Então, se a gente tiver ruído, pessoal, isso vai ficar causando ali pequenas variações no valor de leitura do sensor. Vocês podem ver já que a própria resolução, por ser muito limitada, 0,48 graus Celsius, ela favorece esses chaveamentos abruptos. E além disso, a gente teria que aplicar algumas técnicas para filtrar o sinal que está vindo do sensor, como, por exemplo, colocar um filtro passa baixa na entrada analógica para limitar ruídos ou sinais de frequências altas, né? Eu coloquei aqui um filtro de 10 Hz sugerido. E utilizar também um filtro de média móvel, que é uma técnica de usar um vetor e fazer uma média de várias leituras desse sensor para tentar reduzir esse ruído e, por consequência, diminuir essa quantidade de chaveamentos abruptos. Como é que funciona o algoritmo de controle por histerese? Nesse caso, o valor da histerese vai criar ou vai representar uma janela para tentar evitar esses chaveamentos da saída, para proteger, por exemplo, uma saída relé. Qual é que é a regra? A gente só vai ligar a saída se a nossa temperatura for igual ao set point menos a histerese. E a gente só vai desligar a saída se a temperatura for igual ao set point mais uma histerese. Então eu vou explicar essa figura aqui embaixo que tenta representar isso aí. Em azul aqui a gente tem o set point, que é o valor desejado, e a gente vai criar uma histerese de, por exemplo, 1 grau Celsius aqui para cima e para baixo. Então essa janela ela vale para cima e para baixo, ela é representada então como o chamado de janela de histerese. E olha só, quando a temperatura ela tá abaixo do set point, a gente obviamente vai ligar o atuador, mas a gente só vai desligar o atuador quando essa temperatura passar do set point mais o valor da histerese que a gente colocou aqui. Aí sim a gente vai desligar. E esse atuador vai ficar desligado até que a temperatura baixe do set point menos o valor da histerese. Só nesse momento a gente vai voltar a ligar. Então aqui na esquerda a gente indica quando desliga e na direita quando volta a ligar. E aí vocês podem ver que mesmo que tenha um ruído ou pequenas variações aqui no meio dessa janela, isso não vai causar um acionamento do nosso atuador. Então na programação a gente consegue ajustar essa janela de histerese e aí a gente consegue fazer também com que o nosso sistema fique um pouco mais imune ao ruído, a essas limitações da resolução do sensor, e dessa forma a gente vai conseguir poupar um pouco mais o nosso atuador. Vamos dar uma olhada no código fonte para esse algoritmo de histerese. Então olha só, no código aqui, declaro o pino onde está ligado a lâmpada como pino 9, declaro
declaro uma variável para temperatura, declaro o set point inicial como 40 graus e declarei aqui uma janela de esterese de 2 graus Celsius. Ou seja, a gente vai ligar o atuador toda vez que a temperatura tiver o set point menos 2 graus e vai desligar o atuador quando a temperatura estiver acima do set point mais 2 graus. Na inicialização, configura serial para a gente poder plotar ou ver no monitor serial e defino o pino da lâmpada como saída. Dentro do loop também, faço a leitura do pino a zero, onde está ligado o LM35, converto o valor dessa conversão de analógico para digital para um valor de tensão e multiplico por 100 graus Celsius por volt para converter para temperatura. Então, a variável temperatura guarda o valor atual da temperatura em graus Celsius. E na linha 37, a gente tem a lógica do algoritmo de esterese. Então, olha só, super simples. Se a temperatura for menor que o set point menos a esterese, ou seja, se a temperatura estiver menor que no nosso exemplo ali 38 graus, a gente liga a lâmpada para esquentar. E tem mais um if aqui, que é o seguinte: se a temperatura for maior que o set point mais esterese, ou seja, a temperatura já passou do set point mais esterese, eu desligo a lâmpada. Então, basicamente, a lógica de controle por esterese são esses dois ifs aí, que vão atualizar o valor da saída do atuador de acordo, né, com esses dois pontos de operação. Então, eu exibo aqui o set point e a temperatura no monitor serial ou na serial plotter e também deixei disponível aqui um código para a gente, através do monitor serial ou do serial plotter, também conseguir atualizar o valor do set point. Nesse caso, eu leio os caracteres que foram enviados através da interface e converto isso aqui para um float e atualizo o valor do set point. E aqui eu também coloquei um delay de 50 dentro do loop para controlar, né? Aproximadamente essa lógica vai rodar 20 vezes por segundo. Vou programar o Arduino com essa lógica e vou abrir aqui a serial plotter então para a gente poder ver a temperatura, o set point e a temperatura atual. Então vocês podem ver que nesse caso a temperatura está em 38,5, agora ligou o atuador. Vocês podem ver que a temperatura começa a subir, já passou aqui de 40, 41, vai ir até 42. Quando chegar em 42, vai desligar o atuador. Já desligou aqui e aí a temperatura começa a diminuir, beleza? Esse plotter do Arduino ele é meio problemático porque ele fica alterando aqui, né, o auto scale. Então a gente talvez poderia adicionar na plotagem o valor de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius para a gente poder ver um pouco melhor essa curva, ou abrir o próprio monitor serial para enxergar isso aqui. Então a gente vê que tá 40, a temperatura tá em 38, vou fazer um ventinho aqui para diminuir. Quando baixar de 38, liga de novo o atuador e começa a aumentar a temperatura. Então você pode testar esse código aí. Bom, o que a gente observa então do controle por esterese? Em relação, né, ao controle on-off, ele tem várias vantagens. O algoritmo também é bastante simples e a esterese é uma técnica que vai ser aplicada praticamente em todos os sistemas com acionamento on-off, justamente para poupar esses relés, essas chaves mecânicas, e os semicondutores também diminuir a quantidade de chaveamentos. Porque o que acontece, né, com esses chaveamentos? Isso vai causar desgaste nos contatos dos dispositivos mecânicos. Isso também vai causar desgastes e danos em motores e outros atuadores, porque nesse tipo de controle a gente aplica potência máxima normalmente. Então, toda vez que a gente aplica potência máxima no motor, ele tem um arranque ali, né? Ele tem um impacto que ele causa, uma vibração. Então, aplicar a técnica de esterese vai reduzir isso quando é utilizado o controle on-off. Isso também vai evitar variações de corrente abruptas nos circuitos que a gente está usando de potência e também de eletrônicos. Isso vai diminuir ruído, né? Interferência eletromagnética também é reduzida. E, óbvio, essas variações de corrente muitas vezes provocam pequenas variações na tensão das fontes de alimentação que podem acabar desestabilizando algum componente eletrônico ali. Os termostatos analógicos já têm um mecanismo embutido, né? Aqui vocês podem ver o termostato analógico com seu sensor, o dispositivo mecânico de ajuste e o relé. Então, normalmente esses termostatos utilizam ligas bimetálicas para fazer ali a medição e fazer o chaveamento, e aqui normalmente já tem alguma proteção. Nos termostatos digitais, normalmente a gente vai ter, além do parâmetro de set point, alguns parâmetros extras para configurar exatamente a esterese que a gente vai precisar. E como é que a gente vai definir o valor de esterese? Tentar achar um valor aí que consiga evitar esses chaveamentos abruptos, que consiga ser tolerante a eventuais ruídos no sistema de temperatura e que também não vá fazer essa temperatura subir demais ou baixar muito, né? Como, por exemplo, aqui no nosso código, a gente está fazendo a temperatura subir 2 graus acima e descer 2 graus abaixo. Na média, vai ficar ali os 40 graus do set point. Porém, a gente está sempre ultrapassando um pouquinho a temperatura, ou seja, a gente está botando mais energia do que precisaria durante um tempo e também está fazendo essa temperatura cair um pouco abaixo do set point por um determinado período de tempo. Então, nosso produto não pode ser afetado por essas pequenas variações. Então, o controle por esterese também vai aumentar aí a imunidade a ruídos
e ser tolerante a essas variações, beleza? Então fica aí o código, você pode fazer uns testes, alterar o set point, fazer alguns ajustes e também ver se o circuito está funcionando, beleza? Os códigos de exemplo estão aqui na descrição e tu pode seguir também o canal aí, curtir, compartilhar. E no meu site tem esses códigos também aí e outros materiais que você pode usar de referência para fazer algumas práticas aí, para estudar, pegar alguns conceitos de automação, controle, beleza? É isso aí, valeu!